Em épocas antigas, uma nação emergiu como um dos impérios mais poderosos e influentes da história, conhecido por nós hoje como Irã, mas que nas escrituras sagradas e na história antiga era chamado de Pérsia. Este vasto império não apenas desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da civilização, mas também foi um ator significativo nas profecias bíblicas que continuam a ressoar até os dias atuais. A Pérsia, com sua rica tapeçaria cultural e história complexa, encontra-se frequentemente entrelaçada com os eventos geopolíticos e espirituais descritos na Bíblia, desde os tempos dos profetas Daniel e Ester, até as visões de Ezequiel e as revelações apocalípticas de João. A menção da Pérsia na Bíblia começa com figuras como Ciro, o Grande, que é reverenciado nas Escrituras como um instrumento de Deus, um líder que permitiu que os judeus retornassem do exílio babilônico para reconstruir Jerusalém e seu templo. Esta relação única entre a Pérsia e o povo de Israel é apenas o começo de uma narrativa mais vasta que se desenrola através dos textos sagrados. Nos livros de Daniel e Ester, a Pérsia surge não apenas como um cenário de eventos importantes, mas também como um participante na realização dos planos divinos. Daniel serviu nas cortes dos reis persas, onde recebeu visões proféticas que delineavam eventos futuros, muitos dos quais envolviam a própria Pérsia. Avançando para as profecias de Ezequiel, encontramos a Pérsia novamente mencionada em contextos que apontam para eventos futuros, prevendo alianças e conflitos de grande escala. Ezequiel vislumbra a Pérsia como parte de uma coalizão de nações que se levantará contra Israel, um tema que reverbera nas complexas relações geopolíticas de hoje. Nos capítulos apocalípticos de Ezequiel e no livro do Apocalipse, são tecidos panoramas de batalha e redenção que continuam a capturar a imaginação de teólogos e estudiosos, ligando diretamente a antiga terra da Pérsia aos eventos finais dos tempos. Hoje, o Irã moderno, herdeiro da antiga Pérsia, permanece um ator central no palco geopolítico global. Suas ações e alianças são observadas atentamente, muitas vezes interpretadas à luz das profecias bíblicas que delineiam um papel contínuo e significativo nas questões de fé e nas dinâmicas de poder mundial. A introdução deste vasto e complexo tema nos leva a explorar como as linhas do tempo bíblica e histórica se entrelaçam, oferecendo uma perspectiva única sobre o papel contínuo do Irã como uma nação que transita entre os reinos do espiritual e do temporal. A Pérsia emerge, no Antigo Testamento, não apenas como uma potência mundial, mas como uma nação intrinsecamente ligada ao cumprimento dos planos divinos delineados nas Escrituras Sagradas. Sua importância é destacada através de uma série de eventos cruciais que moldaram a história de Israel, por extensão, a narrativa bíblica como um todo. A Pérsia, sob a liderança de figuras como Ciro, o Grande, desempenhou um papel central em momentos de transformação e libertação para o povo de Deus. Ciro, o Grande, é uma figura particularmente notável, mencionado nas Escrituras como um instrumento escolhido por Deus para realizar seus propósitos. Em Isaías 45, Ciro é referido como ungido do Senhor, um título que ressalta sua importância no plano divino. Debaixo de seu decreto, os judeus exilados na Babilônia foram autorizados a retornar à sua terra natal para reconstruir Jerusalém e o templo, marcando um ponto de virada significativo na história de Israel. Esse evento não apenas restaurou a nação judaica em sua terra, mas também reafirmou a soberania de Deus sobre as nações, utilizando reis e reinos para alcançar seus fins preordenados. Além disso, o livro de Daniel nos oferece uma visão mais profunda da influência da Pérsia nos eventos proféticos. Em Daniel 10:13, encontramos uma referência a um conflito espiritual envolvendo o príncipe do reino da Pérsia, uma figura que simboliza a resistência espiritual e as forças invisíveis que atuam nos bastidores dos eventos mundiais. Essa passagem nos lembra que as batalhas travadas entre nações muitas vezes refletem batalhas maiores no reino espiritual, onde as forças de Deus e as forças de oposição estão constantemente em disputa. Entretanto, a identidade bíblica da Pérsia não é limitada apenas a seu papel como um agente de libertação. As profecias de Ezequiel projetam um futuro mais sombrio para esta nação antiga. Em Ezequiel 38:5, a Pérsia é mencionada como parte de uma aliança de nações que se levantará contra Israel nos eventos dos últimos dias. Essa coalizão profética,
que inclui outras potências regionais, sugere um tempo de grande conflito, onde a Pérsia estará do lado daqueles que se opõem ao povo de Deus. Este cenário apocalíptico serve como um lembrete das complexidades da história divina, onde nações que outrora serviram aos propósitos de Deus podem também se tornar agentes de oposição. Assim, a identidade bíblica do Irã, ou Pérsia, é multifacetada, refletindo tanto seu papel como aliado quanto como adversário no grande drama das Escrituras. Através dessas narrativas, somos convidados a contemplar o mistério do plano divino, onde cada nação, cada líder e cada evento se entrelaçam em um propósito maior que transcende o tempo e os limites humanos. A profecia da guerra de Gog e Magog, detalhada em Ezequiel 38:39, oferece uma visão poderosa e enigmática de eventos futuros que tem fascinado estudiosos e crentes ao longo dos séculos. No coração dessa profecia está a visão de uma grande invasão de Israel por uma coalizão de nações, destacando a Pérsia, atual Irã, como um dos principais protagonistas. Esta narrativa profética não apenas se conecta aos eventos antigos, mas também ressoa surpreendentemente com as dinâmicas geopolíticas do mundo contemporâneo. A profecia começa com a descrição de Gog, líder de Magog, que reúne uma aliança de nações para marchar contra Israel, uma terra que, no contexto de Ezequiel, é descrita como habitada por um povo que foi reunido das nações e que agora vive em segurança. A Pérsia, junto com outras nações como Cush e Put, é mencionada como um aliado nessa grande coalizão. Esta imagem de uma invasão iminente pinta um quadro de uma ameaça avassaladora, que parece destinada a esmagar o povo de Deus. No entanto, a narrativa toma um rumo dramático com a intervenção divina. Quando Gog e suas forças se aproximam, Deus declara que sua ira será despertada. Em Ezequiel 38:18-23, encontramos uma descrição vívida de como Deus intervém a favor de Israel, utilizando desastres naturais para derrotar os inimigos. Há uma série de catástrofes, incluindo um grande terremoto, chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre, que causam confusão e destruição entre as forças invasoras. Esta intervenção não apenas protege Israel, mas também serve para demonstrar a santidade e o poder de Deus diante das nações, reafirmando seu papel como protetor de seu povo. Olhando para o cenário geopolítico atual, é notável como certas alianças entre nações parecem refletir os elementos dessa profecia antiga. A relação entre o Irã, a Rússia e a Turquia, por exemplo, tem se desenvolvido de maneiras que alguns veem como um eco das coalizões profetizadas em Ezequiel. Embora essas alianças sejam complexas e multifacetadas, a conexão entre as nações mencionadas na profecia e os eventos contemporâneos levanta questões intrigantes sobre a relevância contínua das Escrituras nas questões globais. A guerra de Gog e Magog, portanto, serve como um ponto focal para explorar como as antigas profecias bíblicas continuam a oferecer perspectivas sobre as realidades do nosso mundo. Através dessa narrativa, somos lembrados de que, independentemente das ameaças que possam surgir, a intervenção divina é uma constante que transcende o tempo, assegurando que os propósitos de Deus prevalecerão sobre qualquer plano humano. A relação entre Irã e Israel é uma das mais complexas e tensas no cenário geopolítico moderno, caracterizada por uma crescente hostilidade e desconfiança que se desenrolou ao longo das últimas décadas. Essa tensão não é apenas uma questão de rivalidades políticas e estratégicas, mas também ressoa profundamente com as profecias bíblicas encontradas em livros como o de Ezequiel, que oferecem uma perspectiva profética sobre essa dinâmica tumultuada. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã adotou uma postura firmemente anti-Israel, vendo o Estado judeu como um adversário ideológico e estratégico. Esta hostilidade se intensificou ao longo dos anos, manifestando-se em retórica agressiva, apoio a grupos militantes hostis a Israel e em disputas sobre programas nucleares e influência regional. Por outro lado, Israel tem visto o Irã como uma ameaça existencial, especialmente em face das ambições nucleares iranianas e seu apoio a atores que desafiam a segurança de Israel. Esta relação complexa e frequentemente beligerante é, de certa forma, um reflexo das antigas tensões profetizadas nas Escrituras. Em Ezequiel,
encontramos uma profecia que fala de uma coalizão de nações que se unirão com o objetivo de destruir Israel. Dentro dessa aliança profética, a Pérsia, ou o moderno Irã, é mencionada como um dos principais membros. Esta coalizão é vista como uma ameaça formidável para Israel, intensificando o cenário de conflito que já existe na região. No entanto, Ezequiel 38:21 nos oferece uma visão de esperança e certeza divina. Deus promete intervir em favor de Israel, garantindo sua vitória contra aqueles que buscam sua destruição. Esta intervenção divina não é apenas um ato de salvação, mas também uma demonstração do poder e da fidelidade de Deus para com seu povo, reafirmando que os planos divinos não serão frustrados pelas maquinações humanas. A relação tensa entre o Irã e Israel pode ser vista, portanto, como parte de uma narrativa mais vasta e complexa que transcende o tempo, onde eventos contemporâneos ecoam as antigas profecias bíblicas. Ao contemplarmos essas tensões, somos convidados a refletir sobre o papel contínuo da intervenção divina na história, lembrando-nos de que, no final, é o plano soberano de Deus que prevalecerá. Essa perspectiva não apenas nos oferece uma compreensão mais profunda das relações atuais, mas também nos encoraja a ver os desafios do presente à luz das promessas e das intervenções divinas que as Escrituras asseguram. O livro do Apocalipse, uma das escrituras mais enigmáticas e simbólicas da Bíblia, oferece visões do fim dos tempos que continuam a intrigar e inspirar interpretação ao longo dos séculos. Dentro dessas visões, encontramos referências a uma batalha final envolvendo Gog e Magog, que se desenrola após um período de 1000 anos de paz, conforme descrito em Apocalipse 27:9. Esta passagem levanta questões fascinantes sobre o papel contínuo de nações como o Irã, a antiga Pérsia, nas dinâmicas espirituais e políticas que desafiam o povo de Deus. Após o milênio de paz, um tempo descrito como de justiça e domínio divino, as Escrituras nos dizem que Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, incluindo Gog e Magog. Este evento marca o início de uma última grande rebelião contra Deus e seu povo. A menção de Gog e Magog aqui é simbólica, representando todas as forças que se opõem a Deus e ao seu reino. No entanto, o envolvimento de nações específicas, como a antiga Pérsia, é frequentemente interpretado por estudiosos como reflexo das continuas tensões e rebeliões que se manifestam no mundo físico e espiritual. O papel do Irã, herdeiro da Pérsia, nas questões contemporâneas pode ser visto como um eco dessas rebeliões profetizadas. Historicamente, o Irã tem estado em oposição a ideias e forças que são vistas como alinhadas com os propósitos de Deus, particularmente em sua relação com Israel. Essa oposição pode ser entendida dentro de um contexto maior de resistência contra o plano divino, onde nações são usadas tanto como instrumentos de Deus quanto como agentes de resistência. A rebelião descrita no Apocalipse é a culminação de uma longa história de resistência contra a vontade divina, simbolizada por essa última investida contra o povo de Deus. No entanto, a narrativa apocalíptica não termina com a vitória das forças rebeldes. Em Apocalipse 29, vemos que a intervenção divina é imediata e definitiva. Fogo desce do céu e consome aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Este final reafirma a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação, sublinhando que qualquer rebelião, por mais formidável que possa parecer, será finalmente derrotada por seu poder supremo. Ao refletirmos sobre o futuro do Irã no contexto das profecias do Apocalipse, somos chamados a ver além dos conflitos terrestres e a reconhecer a luta espiritual contínua que se desenrola por trás dos eventos mundiais. Essa visão nos oferece esperança e certeza de que, independentemente das reviravoltas da história, o plano divino prevalecerá e a justiça divina será finalmente estabelecida sobre toda a terra. No complexo cenário geopolítico do mundo moderno, o Irã se destaca como uma nação que frequentemente desafia a influência ocidental, buscando afirmar sua própria identidade e poder na arena global. Este desafio não é apenas político, mas também profundamente ideológico, refletindo uma resistência a valores e estruturas que são percebidos como dominados pelo Ocidente.
A postura do Irã ressoa de forma intrigante com as profecias bíblicas que descrevem a ascensão do Anticristo e a tentativa de estabelecer um governo mundial, conforme delineado nas Escrituras. O livro de Daniel oferece uma visão profética de um reino final que emerge no cenário global. Um império que busca dominar o mundo sob a liderança de um governante que se opõe a Deus e aos seus princípios. Este governante, frequentemente identificado como o Anticristo, é descrito como um líder carismático, que ganhará poder através de promessas de paz e prosperidade, mas que eventualmente se revelará como um tirano opressor. Daniel fala de uma série de impérios que se sucedem na história, culminando em um último reino que se ergue em oposição direta ao reino de Deus. O papel do Irã neste contexto é interpretado por alguns estudiosos como parte de um movimento mais amplo de nações que buscam desafiar o status quo estabelecido pelas potências ocidentais, alinhando-se potencialmente com um sistema global que se opõe aos valores divinos. Esta ideia é reforçada por alianças estratégicas e econômicas que o Irã tem buscado com outras nações que compartilham de uma visão similar, muitas vezes em oposição a interesses ocidentais. A resistência do Irã à influência ocidental pode ser vista como um reflexo dessa busca por um novo sistema global que, de acordo com as profecias, eventualmente culminará na liderança do Anticristo. Dentro deste cenário, a narrativa bíblica avisa sobre os perigos de um governo mundial que se ergue em rebelião contra Deus, promovendo um falso senso de segurança e unidade. A visão de Daniel é clara. Embora este reino final possa parecer poderoso e invencível, ele será, no fim, destruído pelo reino eterno de Deus, que prevalecerá acima de todas as nações e poderes terrenos. A ascensão do Anticristo e o papel potencial do Irã nesta narrativa profética nos convidam a considerar como as tensões geopolíticas atuais podem estar alinhadas com as antigas profecias bíblicas. Estes eventos nos desafiam a permanecer vigilantes e firmes em nossa fé, reconhecendo que, mesmo em meio a desafios globais, o plano soberano de Deus permanece inabalável. O livro de Daniel nos oferece não apenas uma visão dos tempos finais, mas também uma promessa de que, em última análise, o reino de Deus triunfará sobre qualquer sistema que se oponha a ele. Diante das complexas dinâmicas geopolíticas e espirituais que permeiam o mundo atual, a responsabilidade cristã se torna um chamado urgente para aqueles que buscam viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. As Escrituras nos orientam a permanecermos vigilantes e firmes na fé, especialmente em tempos de incerteza e tribulação. Em Mateus 24h42, somos exortados a vigiar, pois não sabemos o dia em que o Senhor virá. Esta vigilância não é apenas uma questão de estar atento aos sinais dos tempos, mas também de estar espiritualmente preparado, vivendo de maneira que reflita a esperança e a santidade em Cristo. O reconhecimento de que Deus tem um plano soberano é fundamental para entender o papel dos eventos atuais no desdobramento desse plano divino. A Bíblia nos assegura que, independentemente de como as circunstâncias possam parecer, Deus está no controle e sua vontade prevalecerá. Este entendimento nos proporciona uma paz que transcende as circunstâncias terrenas, lembrando-nos de que os desafios e conflitos que enfrentamos fazem parte de uma narrativa maior que está sendo escrita pela mão de Deus. Em meio a essa esperança está a mensagem transformadora de João 3,16, que nos lembra do profundo amor de Deus pela humanidade e da promessa de salvação através de Jesus Cristo. Este versículo encapsula a essência do Evangelho, oferecendo a certeza de vida eterna para todos que crerem. Em tempos de incerteza e medo, essa promessa se torna uma âncora para a alma, garantindo que, através de Cristo, temos um futuro assegurado e uma esperança que não pode ser abalada. Além disso, somos chamados a orar pela paz de Jerusalém, conforme nos instrui o Salmo 122,6, e a interceder pelas nações. Este chamado à oração reflete a responsabilidade cristã de buscar a paz e a justiça, desejando bem-estar não apenas para o povo de Deus, mas para todas as nações. A oração torna-se uma arma poderosa na batalha espiritual, alinhando nossos corações com os propósitos divinos e intercedendo para que a vontade de Deus seja feita na terra. A responsabilidade cristã, portanto, não é passiva, mas ativa, exigindo vigilância, fé firme e um compromisso profundo com a oração e a intercessão.
No grande esquema das profecias bíblicas e dos eventos mundiais, somos chamados a ser luz e sal, vivendo de maneira que reflita a esperança eterna que temos em Cristo. Esta esperança, enraizada no amor e na promessa de Deus, nos capacita a enfrentar qualquer desafio com confiança, sabendo que estamos protegidos e guiados pelo plano soberano de nosso Senhor. Ao concluir esta exploração das complexas relações entre o Irã, as profecias bíblicas e os eventos geopolíticos contemporâneos, somos convidados a refletir sobre a profunda interseção entre o mundo espiritual e o físico. Os eventos que testemunhamos hoje, desde alianças políticas até tensões internacionais, muitas vezes parecem ecoar as antigas profecias bíblicas, sugerindo que estamos vivendo em tempos de significado profético. Essa perspectiva não apenas enriquece nossa compreensão dos acontecimentos atuais, mas também nos encoraja a olhar para além das manchetes diárias e a buscar discernimento espiritual sobre o que está por vir. As Escrituras nos ensinam que Deus tem um plano soberano que se desenrola através da história. As profecias, longe de serem meras predições de desastres, são lembretes do envolvimento ativo de Deus no mundo e de sua promessa de redenção final. Elas nos exortam a considerar como os desafios e as mudanças que enfrentamos podem estar alinhados com esses planos divinos, preparando o cenário para o cumprimento das promessas bíblicas, incluindo o retorno de Cristo. Neste contexto, há um chamado claro e urgente para a ação cristã. Os seguidores de Cristo são exortados a compartilhar o Evangelho com renovado fervor e compromisso. Em um mundo em constante mudança, onde o medo e a incerteza muitas vezes prevalecem, a mensagem de esperança e salvação através de Jesus Cristo se torna ainda mais vital. Os cristãos são chamados a ser embaixadores de Cristo, levando sua luz a todos os cantos da terra e proclamando a boa nova de que, através dele, há vida eterna e esperança verdadeira. Além disso, somos convidados a permanecer firmes na expectativa do retorno de Cristo, vivendo vidas que refletem essa esperança. Esta expectativa não é passiva, mas ativa, influenciando nossas escolhas diárias, nossas interações e nosso testemunho ao mundo. Vivemos com a certeza de que, assim como as profecias se cumpriram no passado, elas também se cumprirão no futuro, culminando no glorioso retorno do nosso Senhor. Em resumo, enquanto refletimos sobre a conexão entre os eventos atuais e as profecias bíblicas, somos chamados a ser participantes ativos no plano de Deus. Através da oração, do testemunho e de uma vida de fé, podemos impactar nosso mundo, preparando o caminho para o reino de Deus enquanto aguardamos com esperança e expectativa o retorno de Cristo. Que essa reflexão nos inspire a viver com propósito e paixão, ancorados na promessa eterna de nosso Salvador. Se você se interessa por temas que exploram a interseção entre profecias bíblicas e eventos contemporâneos, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Ative o sininho para receber notificações em primeira mão e se manter atualizado sobre novos conteúdos. Além disso, confira nossos vídeos anteriores que aprofundam outros aspectos fascinantes das Escrituras e suas implicações atuais. Obrigado por assistir e até mais!